O mergulho profundo de hoje não é uma análise comum. É quase como um convite para atravessar o umbral de uma câmara secreta do conhecimento. Com certeza. Um lugar que, teoricamente, ficou trancado a 7 chaves por séculos. Exato. A nossa missão aqui é desvendar as páginas de A História Secreta do Mundo, um livro monumental escrito por Jonathan Black. E a premissa dessa obra é de virar a cabeça de qualquer um de cabeça para baixo. Sem dúvida. O nosso objetivo hoje é atuar como guias investigativos através dessas tradições esotéricas e do ocultismo antigo. Nós vamos analisar relatos históricos, decodificar documentos e ler as entrelinhas das mensagens que diversas sociedades secretas tentaram preservar. Ou, na maior parte do tempo, esconder de todo mundo, né? Isso, esconder das massas ao longo de toda a nossa civilização. É crucial frisar logo de início que as fontes que vamos explorar trazem a perspectiva interna de grupos tipo os Rosacruzes, os Templários, a maçonaria e as antigas escolas de mistérios. E para deixar bem claro para quem nos ouve, o nosso papel aqui é o de investigadores imparciais. Vamos explorar esse material para entender a fundo como essas sociedades enxergavam a realidade. Exatamente. A ideia não é tomar partido. Uhum. Não estamos aqui para validar dogmas ou atacar essas visões místicas. A ideia é mergulhar de cabeça na lógica interna deles e compreender essa arquitetura alternativa da realidade. E olha, a grande revelação que permeia toda essa literatura é perturbadora. É uma afirmação que subverte tudo que a gente considera como a história oficial da humanidade. Totalmente. O livro sugere que figuras históricas gigantescas, os cientistas, presidentes e escritores que literalmente construíram a nossa visão de mundo materialista hoje, operavam secretamente sobre um sistema de crenças completamente esotérico. Um sistema que é o extremo oposto do que é ensinado nas aulas de história, né? O autor propõe que a história mundial possui uma camada oculta colossal, uma engrenagem invisível guiada por mentes brilhantes que, lá nos bastidores, praticavam rituais. Rituais que a sociedade moderna chamaria de pura loucura. Com certeza. Pura loucura ou alucinação? Certo, vamos desvendar isso. Começando pelas origens absolutas dessa história secreta que nos levam direto para a antiguidade. O livro fala muito sobre as escolas de mistérios. Sim, um ponto fundamental. Aparentemente, que elas ficavam em complexos de templos públicos em lugares como Tebas, Eleusis e Éfeso. Mas havia um detalhe. Existiam recintos fechados, áreas de acesso estritamente sacerdotal. E tem uma história no material registrada pelo filósofo Jâmblico que é de arrepiar. Ah, a história dos rapazes de Éfeso? Isso. Ele narra o caso de 2 rapazes na cidade de Éfeso, movidos por aquela curiosidade típica da juventude e por boatos de que os sacerdotes invocavam fantasmas, eles decidiram escalar os altos muros do recinto sagrado na calada da noite. Uma péssima ideia. Pois é. Eles caem do outro lado e, de repente, o que se segue é um pandemônio. Gritos aterrorizantes ecoam de tal forma que a cidade inteira acorda no meio da madrugada. E na manhã seguinte, os corpos dos 2 jovens são encontrados mortos diante dos portões. A pergunta óbvia que fica é: o que eles viram lá dentro que foi capaz de matá-los? O que é fascinante aqui é tentar entender a mecânica do que de fato acontecia no interior desses templos. Como um pesquisador do esoterismo, eu sempre digo que as escolas de mistérios não eram espaços para cultos religiosos no sentido passivo que a gente conhece hoje. Onde as pessoas só sentam e ouvem um sermão, né? Exato. Elas funcionavam como centros de ensino para o que podemos chamar de tecnologias de alteração de consciência. Os iniciados passavam por um treinamento extremo, privação sensorial profunda, jejuns prolongados, exercícios respiratórios rigorosos que alteravam a oxigenação do cérebro. E possivelmente o uso de substâncias psicoativas também, certo? Sim, danças hipnóticas, substâncias, tudo isso. O grande erro que os iniciantes em estudos esotéricos cometem é ler lendas como essa dos rapazes de Éfeso de forma puramente literal. Imaginar que havia um monstro físico ou um tesouro amaldiçoado lá dentro. Então o segredo não era um objeto físico. Não era uma arca de ouro ou um pergaminho brilhante. Exatamente, não era material. O supremo segredo das escolas de mistérios era um estado de percepção.
A capacidade de enxergar o mundo não apenas como matéria morta, mas como uma rede de inteligências espirituais. Os rapazes de Éfeso provavelmente não foram mortos por um monstro. O choque psicológico de invadir um ambiente de quebra de realidade extrema, sem nenhum preparo mental prévio, causou um colapso. A mente dele simplesmente não suportou a ruptura. A mente não aguentou. E faz muito sentido quando a gente analisa que a punição legal para quem vazasse detalhes desses rituais era implacável. A pena de morte imediata. É só imaginar o peso psicológico de carregar um segredo que no mundo antigo valia literalmente a própria vida. E se a gente for trazer isso para os dias de hoje, no mundo governado pelo método científico estrito, afirmar que entidades incorpóreas guiam o destino humano resulta numa morte social. O indivíduo perde a credibilidade, vira motivo de piada, é o rótulo da loucura. Quando o Império Romano adotou o cristianismo como religião oficial e séculos depois a ciência se tornou a lente principal da verdade, esse conhecimento místico passou a ser perseguido brutalmente. E foi isso que forçou a criação das sociedades secretas modernas. Eles precisavam proteger a doutrina num mundo materialista que estava nascendo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque quando olhamos para a lista de personalidades históricas que supostamente moldaram esse nosso mundo moderno e científico e que secretamente seriam iniciados nesses mesmos mistérios, o cérebro dá um nó. Dá mesmo. A lista é surpreendente. O livro cita George Washington, afirmando que, durante a fundação da capital dos Estados Unidos, ele e outros maçons realizaram invocações para atrair uma grande inteligência espiritual para a cidade. Cita também Napoleão Bonaparte, que jurava ser guiado por um grande espírito que habitava nas estrelas. Mas peraí, vamos parar em um nome específico. Isaac Newton. O próprio pai da física moderna. Pois é, a fonte afirma que ele era um místico fervoroso. Como o livro justifica que o homem que desenhou a gravidade e o universo mecânico operava sobre um sistema místico? Isso não vai contra tudo que a gente aprende na escola? É o maior paradoxo da história da ciência. As fontes esotéricas adoram apontar isso porque a história oficial higienizou a imagem do Isaac Newton. Nós aprendemos sobre a maçã e a gravidade, mas os documentos pessoais dele revelam que a física era quase um hobby. A verdadeira e obsessiva paixão de Newton era a alquimia e a teologia oculta. Nossa, então ele passava mais tempo com magia do que com matemática. Muito mais. Ele passou a maior parte da vida adulta debruçado sobre fornalhas fervendo mercúrio e decifrando textos esotéricos bíblicos em busca da pedra filosofal. Para as sociedades secretas, figuras como Newton usavam a ciência apenas para explicar a casca do universo. Eles procuravam na magia o verdadeiro motor da existência e deixaram códigos em nossa cultura. Símbolos escondidos à vista de todos, certo? O livro dá o exemplo do frontispício de A História do Mundo, escrito por Sir Walter Raleigh, em 1614. Esse livro físico fica exposto lá na Torre de Londres. Milhões de turistas já passaram por ele. E o que tem na capa? Uma cabeça de bode e diversas mensagens codificadas no desenho que quase ninguém percebe. A menos que a pessoa saiba exatamente o que procurar. Outro exemplo fascinante são as estátuas do George Washington. Há esculturas em que ele não veste as roupas de um general do século XVIII. Ele está envolto em mantos pesados de um estadista da antiguidade, segurando um pergaminho enrolado. E imagino que esse pergaminho não seja só um detalhe de estilo. De jeito nenhum. Nas tradições ocultistas, o pergaminho enrolado é o símbolo clássico do iniciado nas escolas de mistérios. É uma tradição que remete à época de Zaratustra, o antigo profeta persa que estruturou muitas das visões sobre a dualidade cósmica da luz contra as trevas. O pergaminho me apresenta a sabedoria secreta que não pode ser dita. Apenas passada adiante para quem tem olhos para ver. É uma conexão sutil, cravada no mármore em praça pública. A história acadêmica costuma apagar essas nuances, tratando o interesse do Newton pela alquimia ou as visões do Napoleão como meras excentricidades. Mas o livro ensina que a comunicação com o invisível era a bússola desses homens. É uma subversão completa da realidade como a gente entende. E a tática dessas sociedades para subverter a realidade não se limitou à política e à física.
O material mostra que uma das formas mais eficientes de espalhar a filosofia esotérica foi através da literatura infantil e da arte moderna. Isso me chamou muito a atenção. Autores como Lewis Carroll, com Alice no País das Maravilhas, L. Frank Baum, com O Mágico de Oz, e P.L. Travers, com Mary Poppins. O que justificaria focar em histórias de fantasia para crianças se a intenção era passar mensagens tão profundas? Se conectarmos isso ao quadro geral da época em que essas obras foram lançadas, revela-se uma conspiração literária fascinante. O mundo estava se tornando rapidamente industrial, focado puramente no lucro e na matéria tangível. O objetivo desses autores, que tinham fortes ligações com o esoterismo, era treinar a próxima geração a pensar às avessas. Para combater a visão materialista desde cedo? Isso. Era preciso ensinar a mente infantil a aceitar paradoxos. A lógica absurda do País das Maravilhas, onde o tempo para e gatos desaparecem só o sorriso, é um treinamento oculto. Serve para evitar que o cérebro da criança se calcifique em formas fixas e rígidas de pensamento. Eles queriam que o sobrenatural fosse sentido como uma lei maleável da existência. Então a ideia é manter o tecido da realidade sempre esticável na mente humana. Isso explica muito porque essa mesma linha de pensamento invadiu a arte de vanguarda. O texto fala sobre os surrealistas e cita aquele quadro famosíssimo do Marcel Duchamp. Aquele que ele desenha um bigode na Mona Lisa? Exatamente, a obra L.H.O.O.Q. Ele pega um cartão postal da Mona Lisa e desenha um bigode nela. Duchamp e figuras como o poeta André Breton estavam profundamente imersos nessa filosofia da maleabilidade da matéria. Breton, que foi um estudioso ávido dessas tradições ocultas, fez uma declaração que resume perfeitamente o ensino esotérico. Ele dizia que a arte, ou qualquer objeto no mundo, deveria ser vista como um precipitado de nosso desejo. Nossa, um precipitado de nosso desejo. Sim, ecoando o ensinamento de antigas escolas místicas de que o mundo físico não é frio e indiferente. Os objetos ao nosso redor reagem aos nossos temores e vontades íntimas. No ocultismo, a matéria não existe de forma independente, ela é uma resposta diretamente humana. O que nos leva ao ponto de ignição dessa conversa, a verdadeira gênese oculta. Vamos tentar reconstruir a cosmologia esotérica a partir do zero absoluto, antes mesmo de existir o Big Bang. Como essas tradições explicam o começo de tudo num momento em que não havia espaço, tempo ou matéria? É aí que entra uma imagem extremamente poética que o livro traz, a metáfora da mente divina. Imagina-se uma consciência cósmica absoluta, que olha para um espelho feito puramente de imaginação. Ao refletir sobre si mesma, essa mente cria imagens. E essas imagens vão ganhando uma densidade e uma vida autônoma. Isso levanta uma questão importante. Sim, isso levanta uma questão importante, que talvez seja a ruptura definitiva entre a mentalidade moderna e dos nossos antepassados esotéricos. A ciência estrita olha para a criação e vê o resultado de forças cegas. Para o materialismo científico ortodoxo, nós somos um acidente estatístico no meio da poeira espacial. A própria mente humana seria apenas um subproduto biológico? Uma faísca química no cérebro e nada mais. Já a visão esotérica prega exatamente o inverso. Um universo antropocêntrico. Ou seja, um universo projetado desde o primeiro milissegundo com a consciência humana como seu objetivo final. Não é um vácuo frio, é um cosmo vivo que reage à intenção. Na tradição oculta, a mente emana a matéria. O pensamento desce por hierarquias dimensionais, não é? Exato. Começa como uma ideia pura, condensa-se em energia, depois em formas gasosas, líquidas, até esfriar e se solidificar como o mundo físico que podemos tocar. A matéria seria como aqueles cristalzinhos mágicos de feiras de ciências escolares, que se formam a partir do nada no fundo de um copo d'água. Só que nesse caso, a química é o puro pensamento concentrado. E as fontes listam práticas antigas que levam isso ao pé da letra. O livro menciona os tupas criados por monges tibetanos. Os famosos seres pensamento. Isso. Um monge medita por meses, visualizando uma entidade com tantos detalhes e força mental que ela supostamente ganha consistência e começa a andar fisicamente pelo monastério.
Cita também o médico renascentista Paracelso e o seu Aquastor, um ser materializado apenas pelo poder da imaginação focada. E a estilogravura alquímica do século XVII, mostrando iniciados colhendo orvalho de manhã. E o simbolismo ali não tem nada a ver com agricultura. Nada. O orvalho representava as forças mentais trabalhadas no plano espiritual durante a noite que amanheciam materializadas no mundo físico. É a crença inabalável de que pensamentos têm massa e densidade, mesmo que a gente não saiba medi-los ainda. E a tradição sugere que pessoas com percepções muito afiadas podem interferir diretamente na matéria. O que me lembra de um detalhe muito curioso e até assustador citado num livro envolvendo o músico Bob Dylan. Nas memórias dele, ele fala sobre a capacidade de algumas pessoas de ver o âmago das coisas. Dylan escreve que há indivíduos com tanto domínio sobre as forças invisíveis que conseguem olhar para dentro de um pedaço de metal e fazê-lo derreter. Apenas aplicando o que ele chama de percepções violentas. E ele faz questão de frisar que não está usando uma metáfora poética. Ele fala de forma literal. Quando a gente lê um relato desses, a primeira reação é o ceticismo. Mas é aí que o esoterismo antigo e a ciência de vanguarda começam a colidir de forma espetacular. O que o Bob Dylan descreve de forma mística remete ao que a física quântica descobriu no século XX. Basta lembrar do famoso paradoxo do gato de Schrödinger. Aquele em que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. A grosso modo, a física quântica propõe que no nível subatômico, uma partícula existe em um estado de múltiplas possibilidades simultâneas. Mas no exato momento em que um observador consciente olha para a caixa e realiza a medição, a onda de probabilidades entra em colapso e a realidade física se define em um único estado. A ciência moderna esbarrou no grande segredo das escolas de mistérios. A simples presença de um observador consciente altera o comportamento da matéria física. A consciência molda as probabilidades do universo. Então, o que tudo isso significa? Qual é o impacto real e prático de vivermos em um mundo guiado pela intenção invisível e não apenas por engrenagens frias? O livro ilustra isso de forma perfeita, fazendo a distinção entre como a ciência pergunta as coisas e como o ocultismo procura as respostas. Tem uma analogia fantástica de um rapaz esperando a namorada no encontro e ela chega extremamente atrasada. Ele pergunta por que ocorreu esse atraso. E a ciência vai focar no como. A resposta mecânica seria algo como perdeu o ônibus, o que gerou um efeito cascata no trânsito e atrasou a caminhada. Pura mecânica de causa e efeito, mas o ocultismo descarta o ônibus e vai direto para a intenção. A intenção invisível. A verdadeira resposta seria que, no fundo da consciência, ela não queria ver o rapaz naquele dia. A intenção subconsciente manipulou a realidade física para garantir que ela perdesse o ônibus. O universo material se curvou para executar o desejo oculto. Para esses pensadores místicos, o maior milagre que existe não são as leis da gravidade, é o equilíbrio delicado da própria consciência humana. E o autor Ítalo Calvino é citado para ilustrar o quão absurdo é esse equilíbrio. Ele fala que a nossa memória precisa ser forte o bastante para garantir a nossa identidade diária, para sabermos quem somos. Mas, simultaneamente, essa mesma memória precisa ser fraca o suficiente para permitir o perdão, para que possamos esquecer a dor dos traumas passados e seguir em frente. É um ajuste fino impensável. Um ajuste que se estende para a nossa relação com o ambiente. A consciência humana precisa estar ligada às emoções para sentirmos empatia, mas precisa de um distanciamento exato para que exista o livre-arbítrio. Essa fina sintonia dita a forma como decodificamos tudo. A realidade depende integralmente da predisposição de quem a observa. O material menciona aquela famosa ilusão de ótica que todo mundo já viu. É um desenho em preto e branco. Se o foco recair sobre certos traços, revela-se a imagem de uma velha bruxa. Mas mudando a predisposição do olhar, a imagem da bruxa desaparece e percebe-se o perfil de uma jovem elegante usando um chapéu de plumas. A tinta no papel nunca mudou 1 milímetro. A realidade física ali é imutável. O que transforma uma bruxa velha em uma jovem elegante é puramente a maquinaria da mente de quem observa. O que nos reconecta ao conceito mais fascinante das tradições antigas. A ideia de que vivemos em uma matriz ilusória.
A noção de que emanações de pensamento formam uma teia de luz que os nossos sentidos interpretam como matéria sólida é muito antiga. Hoje, romancistas como Philip K. Dick trouxeram essa inquietação para a cultura pop, gerando filmes como Blade Runner e a trilogia Matrix. Consolidando a metáfora de uma humanidade presa em uma simulação virtual. O que é espantoso é notar que as escolas de mistérios já ensinavam isso milênios antes do primeiro computador ser inventado. E hoje, vemos astrofísicos respeitados debatendo seriamente se os cálculos precisos que sustentam a vida não sugerem que toda a nossa existência é o código de uma grande simulação gerada por inteligências superiores. Incrível como o círculo se fecha perfeitamente. O que os cientistas hoje investigam com supercomputadores, os iniciados nos templos de Éfeso e os alquimistas já rascunhavam sobre o conceito de mente antes da matéria. Em resumo, o mergulho de hoje demonstrou de forma clara que a história-ciência que consumimos possui uma camada invisível profunda. A ideia de que a consciência humana é o motor da matéria vira o paradigma atual pelo avesso. E a revelação mais estarrecedora é descobrir que muitas das mentes que pavimentaram o mundo moderno, embora publicamente fossem racionalistas, em segredo operavam e construíam nações baseadas nesse sistema de magia e emanações. Por esse motivo, o convite que a obra deixa para nossa audiência é o de alterar o foco no dia a dia. Observar as coisas com novos olhos. Sim, observar o simbolismo obscuro esculpido nos obeliscos, as metáforas nos contos de fadas e até os dias da semana que homenageiam deuses planetários. O mundo não é um palco acidental, ele é um manuscrito repleto de códigos aguardando para ser decifrado por quem sabe o que procurar. E para encerrarmos o nosso encontro de hoje, deixo aqui um pensamento provocativo para a expansão mental até o nosso próximo mergulho profundo. Se, como as antigas sociedades secretas ensinavam sob pena de morte, a matéria mais densa do mundo obedece ativamente às emoções mais profundas e à vontade focada do ser humano, o que acontece com a estrutura da própria realidade quando uma civilização inteira passa séculos sendo sistematicamente treinada e condicionada a acreditar que a sua própria imaginação não tem poder absolutamente nenhum sobre o mundo? Pensem sobre as implicações disso e continuem sempre questionando as entrelinhas da história oficial.